Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco e manifestar a tua glória por meio da sua palavra, libertando assim os cativos e libertando-nos de toda incredulidade, de tudo aquilo que tenta nos parar rumo ao alvo, rumo àquilo que Ele colocou dentro do nosso coração, que Ele possa trazer ânimo e fortalecimento. Esse é o desejo do meu coração. Vamos lá para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve reflexão? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se em Atos dos Apóstolos, 2 versículos, quero ler com vocês. Capítulo 2, verso 32 e 33, diz assim: Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Glória a Deus, irmãos. É impressionante a história de Jesus e como bem elaborado é o desenrolar disso e como ela tem a capacidade até hoje, 2000 anos depois, de nos fortalecer, de nos trazer esperança de que dias melhores virão, sim. E era sobre isso que Pedro pregava. Era a primeira pregação de Pedro, de fato, depois que Jesus foi embora, depois que de Jesus foi assunto, que ele se ascendeu aos céus, que ele foi levado nas nuvens e foi justamente como Pedro fala, se assentar ao lugar de honra, à direita de Deus, que todas as promessas se cumpriram em Jesus Cristo por meio do povo de Israel. Ele estava pregando. O detalhe é que Pedro pregava para um povo que zombava e ridicularizava porque eles tinham descido o Espírito Santo, viram as línguas de fogo descendo sobre cada um, uma porção sobre cada um, e eles falavam em outras línguas. E o que trazia credibilidade isso? Pessoas que visitavam, porque era o tempo de Pentecostes, uma festa bastante famosa em Jerusalém, ouviam simples pescadores conversando na sua própria língua. Isso aumentava o poder de Deus. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a estes versículos que eu li, trazendo para a nossa vida. Eles começam falando: foi esse Jesus que Deus ressuscitou. Eu gosto dessa expressão, esse Jesus, porque se refere justamente a algo que Pedro tinha dito lá atrás. Justamente esse Jesus que a quem Pedro se dirigia tinha colocado na cruz, tinha morto e crucificado ele por meio, com a ajuda dos gentios que desconheciam as leis de Israel. É o que Pedro fala. Quantas vezes, irmãos, nós mesmos, com as nossas próprias atitudes, matamos os nossos sonhos? Quantas vezes nós mesmos desacreditamos em vista de tudo o que aconteceu? Quantas vezes andamos desacreditados daquilo que Deus falou? Quantas vezes a dor da caminhada é tão grande que se apaga a promessa em nosso coração? Morreu. Mas a palavra fala que Pedro fala para ele, foi esse Jesus que Deus ressuscitou. Sabe por quê, meu irmão? A promessa, ela não morreu e ela não morrerá. Jamais. E mesmo que ela morra, Deus é poderoso para ressuscitá-la. Se nem a morte foi capaz de impedir o nosso Deus, e na nossa mente, nas nossas convicções daquilo que nós aprendemos, vivendo por esse mundo, todo mundo fala, todo mundo tem uma expressão, fala assim, a única coisa que nós temos certeza aí é da morte. E é uma verdade, não é verdade? É uma verdade. Mas para Deus, a morte não é o fim. Então a promessa não morreu. Para Deus não, para Deus a promessa não morrerá. E Jesus Cristo é a expressão da palavra. Eu gosto de Salmos 89, versículo 34. Por quê? A palavra que Pedro está trazendo se refere justamente a Davi. E esse salmo fala justamente de uma aliança que Deus fez com Davi, de tornar o seu reinado eterno. De trazer um rei eterno, um rei segundo o seu coração. Ele fala em Salmo 89, versículo 34, e é uma promessa para nós. Ele fala, não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. Qual foi a aliança que o Senhor fez com você, irmão? Uma aliança para Deus, ela é inquebrável.
Para Deus, a aliança é uma coisa muito séria. Nós podemos quebrar como eles fizeram, eles crucificaram, desacreditaram, mas Deus ainda acredita naquele que está desacreditado. Eu quero repetir isso, porque eu creio que alguém precisa ouvir. Deus acredita justamente naqueles que estão desacreditados. Aquela pregação de Pedro não é em vão, ela tem um propósito. E qual? Ressuscitar os sonhos, trazer esperança, ressuscitar dentro deles o fogo do amor, o fogo da fé e da esperança que foi apagado por eles mesmos, por uma atitude que eles mesmos tiveram diante de uma caminhada. Talvez por causa de dor, talvez por causa da opressão política dos romanos. E eu não sei o que você tem passado, irmão. Eu não sei o que você tem passado, minha irmã. Mas o que Deus quer fazer aqui hoje é reacender algo, voltar, sabe, para que você volte ao primeiro amor. É tempo de voltar. Eu quero repetir, é tempo de voltar. Olha, a palavra fala, e todos nós somos testemunhas disso. O que o Pedro está dizendo, irmão? Que eles tentaram. E quantas vezes tentam, irmão? Por meio de circunstâncias, quantas vezes Satanás confabula, quantas vezes os inimigos são tantos, sabe? Quantas vezes tentam apagar a nossa história? Quantas vezes tentam riscar aquilo que Deus prometeu? Quantas vezes nós mesmos, nas nossas próprias ações, mas ela, ao contrário, vai se expandir, porque Jesus, a cruz de Jesus, foi uma semente para aqueles homens. Uma semente de eternidade que estava justamente, eles são testemunhas. Tudo que Jesus prometeu para eles agora, eles se tornaram testemunhas. E eles se testemunhas o quê? Qual foi a última palavra que o Senhor Jesus diz? Fiquem em Jerusalém até que recebam o poder do alto, vindo pelo Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e aos confins da terra. A história vai se expandir, irmão, a história vai se espalhar. Quanto mais o inimigo oprime, mais forte nós ficamos. Quanto mais o inimigo oprime, mais a história espalha. Quanto mais o inimigo oprime, mais é falado do nome, mais é contado, mais forte nós ficamos. Olha, é algo que aconteceu com eles. Nós vimos ali que muitos não creram, que, por exemplo, os fariseus tentaram novamente prender Pedro em Atos capítulo 4, e a tentativa de prender eles, a tentativa de sufocar o sonho, a tentativa de parar aquela semente, interromper aquilo que estava crescendo, trazia cada vez mais crescimento. Olhe para você, meu irmão, olhe para você, minha irmã. Tenho certeza que você já não é mais o mesmo. Tenho plena convicção do que estou falando. Olha para que Deus tem feito justamente no teu coração, na tua história. A seletividade, aquilo que, sabe, que começou lá atrás, teve um porquê, mesmo que muitas lágrimas, muita dor, muita angústia, muitos espinhos, vales e desertos tivemos que percorrer, nós já não somos mais os mesmos. Agora nós somos testemunhas de um amor fiel que começou a ser desenvolvido em Jesus Cristo de Nazaré, porque nele nós temos o sim e o amém. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E quantas vezes cantamos eloquentemente em nossos cultos de ações de graças no domingo na igreja, sem entender, sem o verdadeiro entendimento disso. Mas o entendimento está justamente disso, porque nós somos testemunhas. Eles eram ali naquele momento, Pedro estava pregando, nós somos. E você também é, irmão. Atos 12, 24 diz que apesar de tudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E através da minha história e da sua história, irmão, ela vai crescer e se multiplicar. Creia que Deus está fazendo. Creia que Deus é fiel. Olha, Pedro continua falando. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E aqui eu quero te falar, irmão, Deus tem honra para aqueles que o honram. 1 Samuel 2,30, ele honra aqueles que o honram. E como que nós honramos a Deus, irmão? Entregando
a Ele. A nossa história, entregando a Ele o nosso impossível e, logicamente, mantendo uma postura de um crente fiel, de um crente que, através das orações, se relaciona com Ele para que Ele venha aparar as arestas, aparar todas as nossas imperfeições daquilo que nos impede de receber na nossa mão aquilo que Ele quer nos dar, ou seja, Ele está construindo uma história, então nós entregamos a nossa história a Deus, nós entregamos sabendo que todas as coisas para Ele é possível, entregamos para Ele sabendo que Ele pode transformar qualquer coração, entregamos para Ele, confiamos sabendo que Ele pode realizar qualquer sonho que Ele mesmo plantou em nosso coração. Confiar é justamente saber que Deus não perdeu o controle de nada e de que tudo que acontece à nossa volta vem pela permissão dele ou pela própria soberania. Então, ninguém, quero repetir, ninguém pode impedir Deus de honrar os seus. Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem a largura, nem o comprimento poderá nos impedir de experimentar esse amor que está justamente nessa honra. Muitas pessoas querem, mas a dificuldade do caminho, a crucificação, sabe, a dor, a opressão romana, o vinagre a qual os guardas nos oferecem para aliviar a dor da crucificação, nada pode impedir a Deus, desde que nós nos mantenha perto dele. Olha, eu gosto, porque Isaías 43, versículo 13, fala para nós, agindo Deus, quem impedirá, irmão? Quem pode impedir o dele? Mas eu gosto de um versículo do livro da sabedoria que eu gostaria de compartilhar com vocês. Provérbios 21, versículo 21, diz que aquele que segue a justiça, e quem é a justiça de Deus, irmãos? É Jesus Cristo. E a bondade, aquele que segue a justiça e a bondade, achará a vida, a justiça e a honra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E eu gosto, meu irmão, dessa expressão de Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque a justiça já foi feita por meio da morte de Jesus Cristo. E talvez o que nos falta? A fome, irmão. Porque saciamos a fome, saciamos a nossa sede em outras fontes, que não a fonte eterna. E no momento que se precisa de fome e sede para se achar a justiça, não temos. Então, devemos sim estar posicionados, porque aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, achará a justiça e achará a honra. É o que ele fala. Olha, e Pedro continua pregando, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava sendo derramado sobre eles, que o próprio Jesus tinha prometido. Uma palavra dada no céu, refletida a nós por meio da palavra que é a execução, o Senhor Jesus. Então qual é a dúvida, irmão? Qual é a dúvida, minha irmã? Não deixa que o tempo difícil roube as promessas, não deixe. A dor, ela tem uma capacidade imensa de apagar as promessas no nosso coração, mas eu quero te falar, eu estou aqui para te falar hoje. Estou aqui como um mensageiro do Eterno. Estou aqui como um enviado do céu, assim como Pedro. Estou aqui como alguém te falando. E Ele cumprirá todas as promessas que você fez. E Ele fará muito mais do que você pensa, muito mais do que você pediu, do que você imagina. Olha, saiba que Deus está no controle de tudo e Ele não perdeu o controle da sua vida. O que você está passando, irmão, o que você está passando, minha irmã, se você já entregou, faz parte do plano. Agora, se você não entregou, precisa entregar. E nós temos algumas dificuldades. Às vezes entregamos a nossa área sentimental, mas esquecemos de entregar a nossa área ministerial e do trabalho. Às vezes entregamos a nossa família, os nossos problemas, entregamos os nossos relacionamentos, entregamos tudo o que nós temos e esquecemos de entregar o nosso trabalho. Mas Deus quer ser o Senhor da sua vida. E Ele cumprirá todas as promessas. Então talvez Ele esteja esperando você entregar de fato tudo, entregar verdadeiramente, oferecer-se verdadeiramente. Por quê, Alisson? Olha, eu falei isso em outra ministração. Algumas pessoas, por exemplo, podem ser muito boas em se relacionar com os irmãos, mas tem uma dificuldade em se manter
no trabalho. Todo trabalho que entra, ela sai, ela não consegue dar continuidade. Algumas pessoas, por exemplo, podem ter um convívio familiar muito bom, ser bons filhos, ser bons pais, mas, por exemplo, no convívio de relacionamento de esposo e esposa, na área de amor entre homem e mulher, não conseguem, porque tem algum preguinho, alguma coisa que Satanás atormenta ali. Podem ser bons pastores, bons nos ministérios, mas dentro das suas casas são horríveis. E o que acontece, irmão? Porque um vai acabar automaticamente atrapalhando o outro. Somos chamados para seres completos, inteiros em Jesus Cristo. Então, ele cumprirá todas quantas forem as promessas e fará infinitamente mais. Então, o que fala Hebreus 10, 23, que nós devemos apegar com firmeza a esperança que professamos. E qual que é a palavra que nós confessamos? É essa, irmão, que está aqui. Inclusive essa que eu estou dando para vocês, que está em Romanos 6, versículo 3. O apóstolo Paulo fala: entregue-se, o seu corpo, entregue-se inteiramente ao Senhor Deus. O corpo, alma e espírito. Lucas 10, 47. Deverá amar o Senhor e o seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Corpo, alma e espírito. Nós colocaremos na pregação, nós colocaremos na palavra, nós colocaremos no cumprimento da palavra, da promessa. Confessemos o que o autor de Hebreus fala, 10, 23, mantenhamos firmes, ou seja, firmeza de propósito, a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem prometeu. Fiel é quem prometeu. E quantas vezes nós somos como aqueles homens, irmão, desacreditamos e crucificamos Jesus mais uma vez. Pá, mais um prego. Agora o prego não é na mão, agora o prego é no punho, agora o prego é no braço. Pá, mais um prego. Cada dúvida, cada ação equivocada, cada vez que agimos fora da dependência, cada vez que agimos fora da sua direção, cada vez que desviamos para a direita ou cada vez que desviamos para a esquerda, ouvimos a voz, é este o caminho, mas mesmo assim, na nossa autossuficiência, soberba e arrogância, decidimos com as nossas próprias, com o nosso próprio livre-arbítrio, agir na força do nosso braço. Mas ele é fiel, ele continua fiel, porque ele não pode negar a sua palavra, então ele cumprirá todas as suas promessas. Está te esperando, meu irmão. Está te esperando, minha irmã. Sabe, está te esperando. Às vezes Deus nos espera, não é nós que estamos esperando Deus. Às vezes Deus nos espera, sabia? Olha, ele aparece para Gideão e Gideão fala assim: ó, espera só um pouco. Fica aqui que eu vou ali buscar e matar a carne do sacrifício e te oferecer. E aí ele fala: pode ir, eu te espero. E ele está lá, o anjo, no mesmo lugar, esperando. Ele vem, oferece, levanta um altar, oferece a carne para o sacrifício. A palavra fala que desceu um fogo do céu e consome o sacrifício que Gideão ofereceu ao mesmo tempo. Então, muitas vezes é Deus que está nos esperando, irmão, justamente na posição certa, na posição correta, para que Ele possa derramar na sua graça. Porque se o vaso estiver inclinado um pouco, derramar, cai fora. Então o vaso precisa, Ele cumprirá todas as promessas. Olha, e a palavra fala que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. E tem um propósito disso. Por quê? Quando João 15, o Senhor Jesus fala que Ele nos chama, Ele fala assim: eu os chamei para que, não foi vós que me escolheste, mas eu escolheste a vós, para que vades e deste muito fruto. Por quê, irmão? Porque a semente da promessa, ela frutificará e se espalhará. Vocês estão vendo o milagre e ouvindo, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aquilo que Pedro está falando. Olha, Ele derramou sobre nós a promessa, derramou sobre nós, mas Ele quer espalhar a promessa. A semente da promessa frutificará e se espalhará, irmão. Sabe, será muito além daquilo que você imagina. Quando Deus olha para nós, irmão, Ele não olha só para nós. Uma palavra que Pedro dá ali no versículo 39, ele fala: essa promessa é para vocês, para seus filhos e para que estão longe, ou seja, para todos que forem chamados segundo. É a palavra que ele dá. Segundo foram chamados bons propósitos de Deus.
É a palavra que ele dá. Então, quando ele olha para nós, ele não olha só para nós, irmão. Ele olha para toda a nossa família. Eu gosto de um versículo que está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que fala um pouco. Ele fala assim, ó, pelas quais, eu quero ler na linguagem atual, essa. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos, na verdade, linguagem viva. E por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da sua natureza divina, irmão. É para que nós venhamos cada vez mais estar parecido com ele. E talvez seja esse o motivo de tanto sufoco. Talvez seja esse o motivo do vento. Agora, nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Quero terminar com vocês e partir por final aqui. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Fiel é quem prometeu. Apegue-se na fidelidade de Deus. Tenha fé naquele que é fiel. Deus sempre foi fiel. Deus é fiel e sempre será fiel. Ele cumprirá toda promessa.